Muito bem, agora estamos aqui no nosso aplicativo do Meu Catecismo de Doutrina Cristã. Sem demora, vamos à pergunta de número 1. Quem fez você? Resposta: Foi Deus quem me criou. Pergunta de número 2. Que mais Deus criou? Resposta: Deus criou todas as coisas. Pergunta de número 3. Para que Deus fez todas as coisas? Resposta: Ele criou tudo para a própria glória dele. Pergunta de número 4. Como você deve glorificar a Deus? Resposta: Devo glorificar a Deus tendo amor por Ele e fazendo o que Ele manda. Pergunta de número 5. Por que você deve glorificar a Deus? Resposta: Devo glorificar a Deus porque Ele me criou e cuida de mim. Pergunta de número 6. Existe mais de um Deus? Resposta: Não, só existe um Deus. Pergunta de número 7. Em quantas pessoas Deus subsiste? Resposta: Deus subsiste em 3 pessoas. Pergunta de número 8. Como essas pessoas se chamam? Resposta: Elas se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunta de número 9. O que Deus é? Resposta: Deus é Espírito perfeitíssimo e não tem corpo como os homens. Pergunta de número 10. Onde Deus pode ser encontrado? Resposta: Deus está presente em todo e qualquer lugar. Pergunta de número 11. Você pode ver Deus? Resposta: Não, eu não posso ver a Deus, porém, Ele pode ver a mim. Pergunta de número 12. Qual é a medida do conhecimento de Deus? Resposta: Ele é revelado como o Deus onisciente, isto é, o seu conhecimento não tem medida. Pergunta de número 13. Qual é a medida do poder de Deus? Resposta: Ele é revelado como o Deus onipotente, isto é, o seu poder não tem medida. Pergunta de número 14. Onde se aprende a amar e a obedecer a Deus? Resposta: Isso se aprende na Bíblia, pois ela é a palavra de Deus escrita. Pergunta de número 15. Quem escreveu a Bíblia? Resposta: Homens preparados pelo Espírito de Deus. Pergunta de número 16. Quem foram nossos primeiros pais? Resposta: Nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Pergunta de número 17. De que foram feitos os nossos primeiros pais? Resposta: Deus fez o corpo de Adão do pó da terra, e do seu corpo fez o corpo de Eva. Pergunta de número 18. Que mais Deus criou em Adão e Eva, além de seus corpos? Resposta: Deus criou neles uma alma que nunca poderia morrer. Pergunta de número 19. Você tem uma alma? Resposta: Sim, eu tenho uma alma que não pode morrer. Pergunta de número 20. Como você sabe que tem uma alma?
Resposta: porque posso pensar, amar, decidir, querer a Deus e a vida eterna. Pergunta de número 21. Com qual natureza Deus criou Adão e Eva? Resposta: Deus os criou santos e felizes. Pergunta de número 22. O que é um pacto? Resposta: um pacto ou aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas. Pergunta de número 23. Que espécie de pacto Deus fez com Adão? Resposta: foi um pacto das obras. Pergunta de número 24. Qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? Resposta: foi o obedecer a Deus plenamente. Pergunta de número 25. O que Deus prometeu a Adão no pacto das obras? Resposta: Deus prometeu a Adão dar-lhe a vida eterna por meio de sua obediência. Pergunta de número 26. Com que castigo Deus ameaçou Adão no pacto das obras? Resposta: Deus ameaçou puni-lo com a morte, caso ele desobedecesse. Pergunta de número 27. Adão guardou o pacto das obras? Resposta: não. Ele desobedeceu e ofendeu a Deus. Pergunta de número 28. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pergunta de número 29. Que significa a frase falta de conformidade? Resposta: significa não estar de acordo com a vontade de Deus. Pergunta de número 30. Que significa transgressões? Resposta: significa quebrar a lei de Deus. Pergunta de número 31. Qual foi o pecado de nossos primeiros pais? Resposta: foi o comer do fruto proibido. Pergunta de número 32. Quem nos levou a cometer esse pecado? Resposta: o diabo, usando a serpente, convenceu Eva a comer e depois a dar o fruto a Adão. Pergunta de número 33. O que aconteceu a Adão e Eva depois que pecaram? Resposta: deixaram de ser santos e felizes e se tornaram pecadores, rebeldes a Deus, miseráveis em sua vida e morreram. Pergunta de número 34. Adão era responsável somente por si no pacto das obras? Resposta: não. Ele representava toda a humanidade que nasceria dele. Pergunta de número 35. Que sucede quando uma pessoa representa outra? Resposta: a pessoa representada sofre as consequências dos atos de seu representante. Pergunta de número 36. Que efeito teve o pecado de Adão em toda a humanidade que nasceu dele? Resposta: toda a humanidade nasce com uma natureza pecaminosa e está condenada a morrer. Pergunta de número 37. Qual o nome dessa natureza pecaminosa que herdamos de Adão?
Resposta: chama-se pecado original. Pergunta de número 38. Que todo pecado merece da parte de Deus? Resposta: todo pecado merece a ira e a condenação de Deus. Pergunta de número 39. É possível alguém entrar no céu com esta natureza pecaminosa? Resposta: não. Se o coração de uma pessoa não for mudado, essa pessoa não entrará no céu. Pergunta de número 40. Como se chama essa mudança do coração? Resposta: chama-se regeneração ou novo nascimento. Pergunta de número 41. Quem pode mudar o coração do pecador? Resposta: somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Pergunta de número 42. Alguém pode ser salvo através do pacto das obras? Resposta: não. Ninguém pode ser salvo através do pacto das obras. Pergunta de número 43. Por que ninguém pode ser salvo através do pacto de obras? Resposta: porque toda a humanidade o tem quebrado e, portanto, está condenada por isso. Pergunta de número 44. Com quem Deus fez o pacto da graça? Resposta: Deus fez o pacto da graça com Cristo, seu próprio Filho eterno. Pergunta de número 45. Cristo é representante de quem no pacto da graça? Resposta: ele é representante de seu povo eleito. Pergunta de número 46. O que Cristo realizou no pacto da graça? Resposta: ele guardou toda a lei em lugar de seu povo e sofreu o castigo divino que os seus pecados mereciam. Pergunta de número 47. Nosso Senhor Jesus Cristo era pecador como nós? Resposta: não. Ele era perfeito e jamais cometeu qualquer pecado. Pergunta de número 48. Então, como era possível que o Filho de Deus sofresse por nós? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem para que pudesse sofrer toda a consequência de nossa natureza pecaminosa. Pergunta de número 49. O que significa a frase expiação de pecado? Resposta: ao morrer, Cristo satisfez a justiça divina em lugar dos pecadores. Pergunta de número 50. O que Deus Pai realiza no pacto da graça? Resposta: ele justifica e santifica aqueles por quem Cristo morreu. Pergunta de número 51. O que é justificação? Resposta: justificação é o ato de Deus perdoar os pecadores e de considerá-los perfeitos como se nunca tivessem pecado. Pergunta de número 52. O que é santificação? Resposta: santificação é o processo que Deus usa para, através de seu Espírito Santo, tornar os crentes santos em sua vida terrena. Pergunta de número 53. Por quem Cristo morreu? Resposta:
Cristo morreu por todo aquele que o Pai lhe deu para ser salvo pela graça divina, através da fé. Pergunta de número 54. Que espécie de vida Cristo viveu na Terra? Resposta: Cristo viveu uma vida de humilhação e sofrimento. Pergunta de número 55. Que tipo de morte Cristo sofreu? Resposta: Cristo sofreu a morte humilhante de crucificação. Pergunta de número 56. Quem é salvo? Resposta: Salvo é somente aquele que se arrepende de seus pecados, crê em Cristo como seu único redentor e passa a viver em santidade e amor. Pergunta de número 57. O que é arrependimento? Resposta: Arrependimento é a tristeza que alguém sente por causa do pecado e a disposição em abandoná-lo para o agrado de Deus. Pergunta de número 58. O que é fé em Jesus Cristo? Resposta: Fé em Jesus Cristo é a confiança que alguém deposita nele para ser salvo. Pergunta de número 59. Você pode arrepender-se e crer em Cristo movido por sua própria vontade e disposição? Resposta: Não. Eu não posso fazer nada de bom sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Pergunta de número 60. Como você pode alcançar o auxílio do Espírito Santo? Resposta: Deus concede graciosamente o seu Espírito a todo pecador que se torna um crente verdadeiro. Pergunta de número 61. Quando foi que Cristo morreu? Resposta: Ele morreu há centenas de anos. Pergunta de número 62. Como foram salvos os crentes antes de Cristo vir? Resposta: Eles creram na promessa de Deus de que um dia o Salvador viria. Pergunta de número 63. Como os crentes antes de Cristo demonstraram sua fé? Resposta: Eles ofereceram sacrifícios de animais no altar de Deus. Pergunta de número 64. Esses sacrifícios apontavam para quem? Resposta: Esses sacrifícios apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer pelos pecadores. Pergunta de número 65. Quantos ofícios Cristo exerceu em sua vida terrena? Resposta: Cristo exerceu 3 ofícios em sua vida terrena. Pergunta de número 66. Quais são esses ofícios? Resposta: São o de profeta, sacerdote e rei. Pergunta de número 67. Por que Cristo é chamado profeta? Resposta: Porque ele nos revela e ensina a vontade de Deus. Pergunta de número 68. Por que Cristo é chamado sacerdote? Resposta: Porque ele morreu e agora intercede por nós junto ao Pai. Pergunta de número 69. Por que Cristo é chamado de Rei? Resposta: Porque ele nos governa e nos defende. Pergunta de número 70.
Por que você precisa de Cristo como profeta? Resposta: porque necessito de seu ensinamento e exemplo. Pergunta de número 71. Por que você precisa de Cristo como sacerdote? Resposta: porque necessito de sua salvação e de sua intercessão. Pergunta de número 72. Por que você precisa de Cristo como Rei? Resposta: porque necessito de sua direção e amparo. Pergunta de número 73. Quantos mandamentos Deus entregou a Moisés no Monte Sinai? Resposta: Deus entregou a Moisés no Monte Sinai os 10 mandamentos. Pergunta de número 74. Que outro nome é dado aos 10 mandamentos? Resposta: eles são chamados também de Decálogo. Pergunta de número 75. Que ensinam os 4 primeiros mandamentos? Resposta: os 4 primeiros mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus. Pergunta de número 76. Que ensinam os 6 últimos mandamentos? Resposta: os 6 últimos mandamentos ensinam os nossos deveres para com o nosso próximo. Pergunta de número 77. Em que se resumem os 10 mandamentos? Resposta: os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Pergunta de número 78. Quem é o seu próximo? Resposta: o meu próximo são todas as pessoas que se relacionam comigo. Pergunta de número 79. Deus ama só quem ama a Ele e lhe obedece? Resposta: sim, Ele mesmo diz: eu amo aos que me amam. Pergunta de número 80. Deus se ira contra os que não o amam nem lhe obedecem? Resposta: sim, Deus se mantém irado contra os maus. Pergunta de número 81. Qual é o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pergunta de número 82. O que nos ensina o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento nos ensina a conhecer e a servir somente ao Deus único. Pergunta de número 83. Qual é o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta de número 84. Que nos ensina o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento nos ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade, e a fugir de toda idolatria. Pergunta de número 85. Qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor
não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome. Pergunta de número 86. Que nos ensina o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento nos ensina a cultivar um profundo respeito pelo nome de Deus. Pergunta de número 87. Qual é o quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sábado é uma palavra hebraica que significa descanso. A frase dia de sábado, empregada na Bíblia, não quer dizer outra coisa senão o dia em que Deus tem reservado para o seu culto. Pergunta de número 88. Que nos ensina o quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento nos ensina a santificar e observar o dia do descanso. Pergunta de número 89. Que dia da semana é o descanso dos cristãos? Resposta: depois de Cristo, tornou-se o primeiro dia da semana, chamado domingo. Pergunta de número 90. Por que esse dia é chamado domingo? Resposta: porque a palavra domingo significa dia do Senhor. E nesse dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Pergunta de número 91. Como se deve observar o domingo? Resposta: deve-se observá-lo indo ao templo para a adoração, descansando e fazendo o bem ao próximo. Pergunta de número 92. Qual é o quinto mandamento? Resposta: o quinto mandamento é: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pergunta de número 93. Que nos ensina o quinto mandamento? Resposta: o quinto mandamento nos ensina a amar e a obedecer a nossos pais. Pergunta de número 94. Qual é o sexto mandamento? Resposta: o sexto mandamento é: não matarás. Pergunta de número 95. Que nos ensina o sexto mandamento? Resposta: o sexto mandamento nos ensina a respeitar a vida de nosso próximo. Pergunta de número 96. Qual é o sétimo mandamento? Resposta: o sétimo mandamento é: não adulterarás. Pergunta de número 97. Que nos ensina o sétimo mandamento? Resposta: o sétimo mandamento nos ensina a cultivar a pureza moral e o respeito pelo sexo oposto. Pergunta de número 98. Qual é o oitavo mandamento? Resposta: o oitavo mandamento é: não furtarás. Pergunta de número 99.
Que nos ensina o oitavo mandamento? Resposta: o oitavo mandamento nos ensina o respeito pela propriedade alheia e o trabalho honesto. Pergunta de número 100. Qual é o nono mandamento? Resposta: o nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pergunta de número 101. Que nos ensina o nono mandamento? Resposta: o nono mandamento nos ensina a cultivar o amor pela verdade. Pergunta de número 72. Pergunta de número 102. Qual é o décimo mandamento? Resposta: o décimo mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pergunta de número 103. Que nos ensina o décimo mandamento? Resposta: o décimo mandamento nos ensina o contentamento pelo que possuímos. Pergunta de número 104. É possível alguém guardar com perfeição estes 10 mandamentos? Resposta: nenhum homem, desde a queda de Adão, guardou, guarda ou guardará com perfeição os 10 mandamentos. Pergunta de número 105. Para que, então, nos servem os 10 mandamentos? Resposta: os 10 mandamentos nos servem para nos conscientizar de que somos pecadores, de que temos deveres para com o Criador e os homens e de que necessitamos de um Salvador. Pergunta de número 106. O que é oração? Resposta: oração é o modo de uma pessoa falar com Deus. Pergunta de número 107. Como devemos chegar-nos a Deus? Resposta: devemos chegar-nos a Ele sempre em nome de Cristo, com um coração humilde e cheio de fé. Pergunta de número 108. Que modelo Cristo nos deixou para orarmos a Deus? Resposta: Cristo nos deixou como modelo a oração do Senhor, ou Pai Nosso. Pergunta de número 109. Recite a oração do Senhor. Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pergunta de número 110. A oração do Senhor é composta de quantas petições? Resposta: a oração do Senhor é composta de 6 petições. Pergunta de número 111. Qual é a primeira petição? Resposta: a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Pergunta de número 112. O que pedimos na primeira petição? Resposta: pedimos que o nome de Deus seja respeitado e honrado por nós e por todos os homens. Pergunta de número 113.
Qual é a segunda petição? Resposta: a segunda petição é: venha o teu reino. Pergunta de número 114. O que pedimos na segunda petição? Resposta: pedimos que o Evangelho seja pregado, crido e seguido no mundo inteiro, para que Jesus possa voltar para nós. Pergunta de número 115. Qual é a terceira petição? Resposta: a terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta de número 116. Que pedimos na terceira petição? Resposta: pedimos que os homens sintam prazer em servir a Deus como os anjos fazem no céu. Pergunta de número 117. Qual é a quarta petição? Resposta: a quarta petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pergunta de número 118. Que pedimos na quarta petição? Resposta: pedimos que Deus nos dê o que é necessário para a nossa sobrevivência. Pergunta de número 119. Qual é a quinta petição? Resposta: a quinta petição é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pergunta de número 120. O que pedimos na quinta petição? Resposta: pedimos que Deus nos perdoe os nossos próprios pecados e nos habilite a perdoar aos que nos ofendem. Pergunta de número 121. Qual é a sexta petição? Resposta: a sexta petição é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pergunta de número 122. O que pedimos na sexta petição? Resposta: pedimos que Deus nos guarde do maligno e das tentações de nossa própria natureza pecaminosa. Pergunta de número 123. De que forma visível Deus confirma a nossa fé em suas promessas? Resposta: Deus faz isso por meio dos sacramentos. Pergunta de número 124. Quantos sacramentos existem? Resposta: os sacramentos são 2. Pergunta de número 125. Como se chamam eles? Resposta: eles se chamam batismo e ceia do Senhor. Pergunta de número 126. Quem ordenou estes sacramentos? Resposta: foi nosso Senhor Jesus Cristo quem os ordenou. Pergunta de número 127. Por que Cristo instituiu estes sacramentos? Resposta: Cristo os instituiu para servirem de selo e distinção entre a Igreja e o mundo e para o fortalecimento dos crentes. Pergunta de número 128. Qual sinal material é usado no batismo? Resposta: a água é usada como sinal, a qual é derramada sobre a pessoa que é batizada. Pergunta de número 129. O que esse ato significa? Resposta: significa que somos purificados do pecado
pelo sangue de Cristo e revestidos do poder do Espírito Santo. Pergunta de número 130. Em nome de quem somos batizados? Resposta: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta de número 131. Quem deve ser batizado? Resposta: os convertidos devem ser batizados, bem assim os seus filhos. Pergunta de número 132. Por que os filhos dos crentes têm direito ao batismo? Resposta: porque eles estão incluídos no pacto da graça, feito com os seus pais. Pergunta de número 133. Por que as crianças devem ser batizadas? Resposta: porque elas também são pecadoras e necessitam de um Salvador. Pergunta de número 134. Cristo se preocupa com as crianças? Resposta: sim. Ele mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Pergunta de número 135. Qual é o objetivo do batismo? Resposta: é para sermos membros da Igreja e discípulos de Cristo. Pergunta de número 136. O que é a ceia do Senhor? Resposta: a ceia do Senhor é a celebração da morte de Cristo por meio do pão e do cálice. Pergunta de número 137. O que simboliza o pão? Resposta: o pão simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós para o perdão de nossos pecados. Pergunta de número 138. O que simboliza o cálice ou o vinho? Resposta: o cálice simboliza o sangue de Cristo, oferecido como o preço máximo de nossa salvação eterna. Pergunta de número 139. Quem deve participar da ceia do Senhor? Resposta: somente aqueles que já confessaram o nome de Cristo como seu Salvador e agora são membros da Igreja. Pergunta de número 140. Cristo permaneceu morto? Resposta: não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Pergunta de número 141. Onde Cristo está agora? Resposta: Cristo está no céu, à direita do Pai, intercedendo pelos crentes. Pergunta de número 142. Ele virá outra vez ao mundo? Resposta: sim. Um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Pergunta de número 143. Ao morrer, para onde a pessoa vai? Resposta: ao morrer, o seu corpo vai para o pó da terra e a sua alma vai para Deus. Pergunta de número 144. O corpo e a alma voltam a se reunir de novo? Resposta: sim. Quando Cristo voltar, o corpo ressuscitará e a alma se unirá a ele outra vez para a vida eterna. Pergunta de número 145. O que sucederá aos descrentes no juízo final? Resposta: os descrentes, no juízo final, serão lançados para longe de Deus para sempre.
Pergunta de número 146. O que é o inferno? Resposta: o inferno é um lugar de tormentos terríveis e intermináveis. Pergunta de número 147. O que acontecerá aos crentes? Resposta: os crentes serão conduzidos à presença de Cristo para sempre. Pergunta de número 148. O que é o céu? Resposta: o céu é um lugar feliz e glorioso, onde os crentes gozarão da presença de Cristo para sempre.